Professor, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo ficar muito tempo estudando. E o pouco tempo que eu estudo, eu já esqueço. Quando eu leio um parágrafo e passo já para o próximo, eu esqueci totalmente o que eu li antes. Calma, se você passa por isso é porque ainda não te ensinaram a estudar da maneira certa e eu trouxe esse vídeo para te ajudar a resolver esse problema hoje. Eu vou te falar como é que você não vai esquecer o que você lê ou estuda e também eu vou falar com você que fica relendo o texto, grifando o seu livro e até fazendo um monte de resumo, seja de matemática ou qualquer outro assunto que você está estudando. Será que isso realmente funciona? Ou será que existe um caminho melhor para a gente aprender, uma técnica mais eficiente? Então a gente vai ver nesse vídeo o que algumas pesquisas recentes dizem sobre a forma ideal de estudar e para você não esquecer aquilo que aprende. Então, já vai deixando o seu like nesse vídeo, me conta aí nos comentários como que você estuda, quais erros você cometia, o que você precisa melhorar mais e não esquece de deixar seu sininho ativado para você ser avisado quando sair vídeos novos por aqui. Primeiro eu quero dizer que quando você lê um texto, quando você está relendo alguma coisa que você já estudou para revisar, isso vai te dar a falsa sensação de que você já domina o conteúdo. Quem nunca passou por aquela sensação de um dia antes da prova, tá lendo todo o conteúdo e achar que tá manjando tudo e chega na hora da prova você não lembra de nada? Essa é uma cilada que todo mundo já caiu e atire a primeira pedra quem nunca estudou um dia antes da prova. Se esse era o seu negócio, só estudar um dia antes da prova na época da escola, fica tranquilo porque eu também fazia direto isso, até que eu tive que aprender a estudar de verdade. Bom, mas indo direto ao assunto que realmente importa para você, para a gente entender como se estuda, como é que se aprende da maneira correta, de um jeito eficiente, a gente precisa criar como se fosse uma base. Não é base matemática que eu quero dizer, tá? É uma base que vai proporcionar você encaixar as outras técnicas que vão fazer você reter conteúdo e realmente aprender aquilo que você está estudando. Essa base consiste, primeiramente, de você entender que o aprendizado só acontece de verdade quando você está em estado de alerta. Estado de alerta é o oposto do sono. Então, seu cérebro precisa estar ligado, disposto para absorver aquela informação, para se concentrar e conseguir reter aquele conteúdo na memória. Isso significa que você precisa sim de uma boa noite de sono para conseguir ficar nesse estado de alerta durante o dia. Então, um bom sono que vai proporcionar esse estado mental para você já faz parte dessa base que a gente está falando. Outro ponto é a alimentação. Você precisa parar de comer porcarias, como por exemplo açúcar, que vão prejudicar o seu desempenho cerebral. Não estou falando aqui para você cortar 100% do açúcar da sua rotina, tá? Isso é muito difícil. Porém, reduzir bastante quanto você consome de doce, de açúcar e outras coisas vai ajudar sim você melhorar a sua concentração. Uma outra coisa que faz parte da base é o ambiente. Então você precisa ter um local adequado de estudo. Se você não tiver na sua casa, que você tem algum lugar para ir, que seja uma cafeteria, uma biblioteca, e também as pessoas que estão à sua volta precisam estar, de certa forma, de acordo com esse teu projeto, né? Você precisa combinar algumas coisas para que elas te permitam estudar na hora que você precisa estudar. E uma outra coisa que faz parte dessa base é a motivação. Você precisa ter um motivo claro para ir para a ação. Daí a palavra motivação. Então, você precisa entender por que realmente você está estudando. Qual que é o objetivo? É passar numa prova, mas depois dessa prova vai acontecer o quê? Qual que é o meu alvo? Faz sentido esse alvo para você? Tudo isso você tem que pensar para gerar essa motivação e você ter motivos realmente para sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque ninguém está falando que estudar é legal ou que é fácil, tá? Com certeza não é. Mas se você tem um motivo grande, se você entende aonde você vai chegar com aquilo, você vai ter a força necessária, a energia para fazer isso e seguir atrás do seu sonho, tá? Cuidado para você não seguir o sonho de outras pessoas. Foque bem no que você quer e aonde isso vai te levar. E uma outra coisa que também ajuda você na motivação é trabalhar com um sistema de recompensa e também o seu medo. Então, a gente é motivado para estudar algo pensando na recompensa mais médio e longo prazo. Mas você também pode criar recompensas a curto prazo para estimular você a estudar e bater algumas metas. Outras pessoas gostam de colocar punições para trabalhar essa ideia do medo, né? De você não poder fazer algo, de você perder algo, esse tipo de coisa. Naturalmente, se ameaçassem a sua vida para você estudar, colocando uma arma na sua cabeça, o seu medo ia acionar e com certeza você ia estudar. Então, são dois mecanismos aí que você pode jogar com o seu cérebro, tanto a recompensa quanto o medo, para gerar essa motivação a mais.
Então, dito isso, essa seria a base para você conseguir implementar técnicas aí de estudo, tá? Agora eu quero que você entenda algo muito importante sobre o seu cérebro. Ele é um mecanismo excelente para agrupar coisas e fazer associações. Isso significa que tudo que você for aprender, faça o máximo de conexões que você puder, tá? Coloque as coisas em caixinhas de outros assuntos que você já conhece para que aquilo fique guardado na sua memória. Por exemplo, se eu falo para você o que é um chocolate, o seu cérebro entende que chocolate faz parte de um grupo chamado comida, que faz parte de um grupo chamado doce, que faz parte de um outro grupo, que é um alimento que vem do cacau. Então, são várias associações que o seu cérebro faz com um único objeto. E é isso que vai fazer você reter o conteúdo a longo prazo. E também a sua aprendizagem, ela depende de estratégias focadas no funcionamento da sua memória. Essa aí que eu acabei de falar faz parte de um deles. A memória, basicamente, ela tem 3 estágios e eu quero falar para você aqui sobre o primeiro estágio, que é o da aquisição. Quando você está absorvendo o conteúdo, ouvindo alguma aula, lendo algum livro, algo nesse sentido. Então você precisa prestar atenção o que você está fazendo nesse momento de adquirir o conhecimento. Se você está numa aula e ao mesmo tempo que você está na aula, você está mexendo no celular ou distraído com uma outra coisa, a sua atenção não está focada naquilo. Isso significa que a aquisição daquele conhecimento vai ser muito fraco e você tem uma chance altíssima de esquecer. Segundo ponto é, nesse momento da aquisição, tente extrair significado daquilo que você está aprendendo. Isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco das associações. Então você tem que perguntar, isso aí que eu estou vendo, o que realmente significa? Para que eu posso usar isso? Como que isso é aplicado? Tem um exemplo até de um aluno meu da mentoria esses dias. A gente estava vendo porcentagem e aí ele estava com dificuldade nesse cálculo de porcentagem. Até que, no trabalho dele, o chefe dele pediu para ele fazer um cálculo de porcentagem que tem a ver com o imposto ali de funcionário e tal. E aí ele se viu numa situação que ele tinha que calcular aquilo, que automaticamente se conectou com algo da realidade dele. E aí, a partir desse ponto, ele virou a chave para a porcentagem, entendeu como é que se calcula, entendeu também a importância desse assunto da matemática básica. Então, essa ideia é quando você extrai significado e faz associações. E uma outra coisa, quando você estiver lendo um livro, quando você estiver assistindo uma videoaula e chegar em algum ponto que você não entendeu direito, não passe simplesmente para o próximo minuto da aula ou para o próximo parágrafo. Você tem que parar naquele ponto e realmente entender aquilo antes de prosseguir. Porque se você deixar um buraco ali no meio, seu cérebro vai perder a linha de raciocínio e você vai começar a ter sono, vai começar a se desconcentrar e vai querer se distrair porque você não está entendendo mais nada. Então, não importa que vai demorar. O importante é você ter um aprendizado de verdade. Então, você precisa parar em qualquer ponto que não está claro, fazer perguntas, tentar ver outras formas de entender aquilo para que você realmente entenda e consiga prosseguir com aquilo que você está estudando. Agora, o princípio básico que vai te permitir aprender melhor, a gente chama de aprendizagem ativa. Então, para você ter uma aprendizagem ativa, é sempre muito importante, quando você estiver lendo, quando você estiver assistindo uma aula, é você fazer perguntas sobre aquele assunto. Eu recomendo até que você use inteligência artificial para isso. Tem um vídeo aqui que eu fiz explicando como é que você estuda usando inteligência artificial, depois você assiste. Outro ponto da aprendizagem ativa é você tentar explicar aquilo que você está aprendendo ou para você ou para alguma outra pessoa. Isso é poderosíssimo. Se você explorar essa técnica, tenho certeza que você vai aprender 5, 10 vezes mais em relação ao jeito normal de estudar. E também você tentar pegar exemplos mais concretos e, como eu já falei, fazer associações com o que você está estudando. Então, se você está estudando um assunto de matemática, tente fazer uma associação, às vezes com até outro assunto de matemática. Isso é muito útil e vai fazer você conectar os pontos e às vezes até usar algo que você aprendeu na outra matéria para resolver um problema dessa matéria que você está vendo, tá? Isso acontece com frequência se você souber usar. Ah, professor, mas e se eu nem consigo sentar na cadeira para estudar? Se o meu problema é em procrastinar, se o meu problema é em foco? Eu vou falar bem rápido sobre isso com você para você começar a testar e aplicar hoje, tá? Primeira coisa, sempre quebre as suas horas de estudo em blocos menores ao longo da semana. Então, ao invés de você pegar e estudar um dia, 6 horas, 8 horas, 10 horas seguidas, quebre em blocos de 2 horas ou em blocos de 1 hora. Ou se nem isso você consegue, pegue uma meta menor, com um tempo menor, para que você consiga não enxergar como um monstro e dar os primeiros passos, tá?
Outra coisa é para você fracionar dentro desse mesmo dia de estudo, desse bloco de horas, fazer períodos de 25 minutos ou até 35 minutos de concentração total, sem celular, sem nenhuma outra distração. Obviamente isso é baseado na técnica Pomodoro, não sei se você conhece, mas ela funciona sim, tá? Então você liga um cronômetro e fica 25 minutos naquela tarefa focado. Ah, professor, mas 25 minutos é muito. Então diminui para 15. É muito. Para 10. É muito. Para 5. 5 minutos de foco total e você vai aumentando isso ao longo do tempo. Se o seu problema é começar e também concentrar, faça isso que vai funcionar. É um treino, tá? Hoje em dia a gente é treinado a se distrair com rede social, com notificação, com um monte de estímulo. Então a gente tem que retreinar o cérebro para ele conseguir focar em uma única coisa e um único ponto. Bem? Faça isso e depois me contem nos comentários se faz sentido. E também eu quero que você comente aí qual técnica de estudo você costuma usar e qual ponto no seu estudo você tem mais dificuldade. É para começar a estudar? É para concentrar? É para revisar? Qual que é a sua dificuldade? Me conta aí nos comentários, quero saber. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e não esquece de ver o vídeo de IA que eu te recomendei também para você usar essa ferramenta poderosa para otimizar seu estudo. Fechado? Beijo no seu cérebro e a gente se vê.